Imagine estar sozinho numa floresta, com o vento a passar pelas árvores como se fossem sussurros antigos. De repente, você ouve o uivo de um lobo ecoando à distância. Não é apenas um som, é como se fosse uma mensagem, um chamado. Para os povos celtas, cada animal trazia consigo uma linguagem secreta, sinais da natureza, reflexos da alma humana, guias espirituais. Eles acreditavam que os animais não eram apenas criaturas, mas totens vivos, símbolos de poder, sabedoria e destino. Hoje, talvez tenhamos perdido essa conexão, essa capacidade de ouvir o que a natureza nos diz. Mas os celtas sabiam ler o mundo natural como se fosse um código oculto. Um código que ainda pode ser decifrado, se abrirmos os olhos e os ouvidos para o chamado selvagem que ainda ressoa ao nosso redor. Na espiritualidade celta, não havia uma separação rígida entre o ser humano e a natureza. Para eles, cada ser vivo era parte de uma grande teia cósmica interligada. Os druidas, os sábios e sacerdotes celtas, ensinavam que os animais eram como espelhos da nossa própria alma. Alguns eram mensageiros do outro mundo, o plano espiritual, e apareciam em sonhos ou visões para nos guiar. Outros representavam qualidades como a coragem, a fertilidade, a inteligência ou até a morte, mas não como um fim, e sim como uma profunda transformação. Assim como os antigos egípcios veneravam deuses com formas de animais, como o falcão de Horus ou o gato de Bastet, os celtas também tinham os seus símbolos animais sagrados. Mas havia uma diferença crucial. Para os celtas, o animal não era apenas um símbolo estático numa parede. Ele era um aliado espiritual vivo, uma presença dinâmica que caminhava ao seu lado, oferecendo força e sabedoria ao longo da jornada da vida. Vamos conhecer alguns dos animais mais reverenciados pelos celtas, cada um com o seu poder simbólico único. Primeiro, o lobo. Longe de ser temido, o lobo era respeitado como um mestre da coragem e do instinto. Ele representava a habilidade de caminhar sozinho, confiando na própria força, mas também a importância de viver em comunidade, protegendo a sua alcateia. Para um guerreiro celta, sonhar com lobos era um sinal claro de que precisava ouvir a sua intuição antes de entrar numa batalha. Em seguida, temos o javali, um dos símbolos mais potentes de bravura e fúria protetora. O javali aparecia em muitas lendas como um animal de caça sagrada, desafiando os maiores heróis a provarem a sua coragem. O seu poder não era sobre agressividade pura, mas sim sobre a proteção feroz daquilo que se ama, seja a família, a terra ou os ideais. É a força incontrolável a serviço de um propósito maior. Outro totem poderoso é a serpente. Assim como em muitas outras culturas antigas, para os celtas, a serpente era um emblema de cura, renovação e sabedoria oculta. Como ela troca de pele simboliza a capacidade de deixar o velho para trás e renascer. Os druidas acreditavam que as serpentes possuíam o segredo da terra, pois moviam-se em silêncio, sempre conectadas ao solo, sentindo as suas vibrações mais profundas. Era o animal mais ligado a rituais de transformação espiritual. Olhando para os céus, encontramos a águia, a mensageira entre o mundo dos homens e os deuses. Ela representa a visão ampliada, a capacidade de enxergar além do imediato, de ver o quadro completo a partir de uma perspectiva elevada. Para os celtas, avistar uma águia era um sinal de que era preciso buscar uma sabedoria transcendental e clareza mental. Por fim, o cervo, símbolo de graça, gentileza e renovação. O cervo, especialmente o grande macho com seus chifres imponentes, era associado a Cernunnos, o deus cornífero da floresta e da fertilidade. Ele simboliza a renovação da vida, pois perde e recupera os seus chifres a cada ciclo anual. Representa também a espiritualidade serena, a calma no meio do caos e a conexão gentil com os mistérios da floresta. Na mitologia irlandesa, as narrativas estão repletas de animais que são protagonistas, não apenas figurantes. No famoso ciclo de Finn McCunhale, o herói Finn ganha toda a sua sabedoria ao provar por acidente o salmão do conhecimento,
um peixe mágico que continha toda a sabedoria do mundo. Os javalis mágicos eram desafios frequentes para os heróis, mas derrotá-los não era apenas uma prova de força física. Era um símbolo de dominar a própria raiva e os impulsos mais selvagens. Em muitas lendas, mulheres com poderes mágicos se transformavam em animais, como corvos ou veados, para testar a honra dos guerreiros ou para transmitir mensagens diretas dos deuses. Estas histórias não eram apenas contos de fadas para entreter. Eram verdadeiros manuais simbólicos de conduta, passados de geração em geração. Nesses contos, os animais mostravam ao ser humano quem ele era de verdade e, mais importante, quem ele poderia se tornar. Eram guias para a autodescoberta e o desenvolvimento pessoal. Os celtas acreditavam firmemente que cada pessoa poderia ter um animal guardião, um tótem pessoal, que era revelado em sonhos, através de sinais na natureza ou durante rituais druídicos. Esse animal não era escolhido como escolhemos uma roupa. Ele aparecia, manifestava-se como uma sombra da alma da própria pessoa. E o tótem não era apenas um símbolo de força, era também uma lição, um desafio e um espelho. Por exemplo, um guerreiro que se identificasse com o javali seria visto como um protetor feroz e corajoso, mas ele precisaria aprender a controlar a sua fúria para não se tornar destrutivo. Um druida ligado à serpente poderia ter acesso a uma sabedoria profunda e oculta, mas correria o risco de se perder em segredos obscuros se não cultivasse o equilíbrio. O seu tótem mostrava os seus dons, mas também apontava para as suas fraquezas, o lado que precisava ser trabalhado para alcançar a harmonia. Agora, vamos trazer essa sabedoria para o nosso tempo. Pense na nossa vida atual. Estamos cercados por símbolos artificiais, marcas, logotipos, influenciadores digitais, slogans, símbolos que nos dizem constantemente o que vestir, o que comprar, o que pensar e como devemos nos sentir. Somos guiados por algoritmos que preveem os nossos desejos antes mesmo de os sentirmos. Os celtas, por outro lado, olhavam para um tipo muito diferente de símbolo: a própria natureza viva. Enquanto hoje somos guiados por notificações no telemóvel, eles eram guiados pelo voo de uma águia, pelo rasto de um lobo ou pelo surgimento de um cervo na névoa. A grande pergunta é: o que acontece quando nos desconectamos desses símbolos vivos, reais e ancestrais? Talvez a ansiedade e a sensação de vazio que marcam a nossa modernidade venham daí. Estamos rodeados de ícones, mas muitos deles são ocos, não nos conectam a nada maior, não nos ligam à terra nem ao nosso próprio instinto. Vamos explorar 3 factos misteriosos e fascinantes sobre os totens celtas. Primeiro, a crença em animais como guardiões de passagens. Acreditava-se que certos animais eram enviados pelo outro mundo para guiar a alma dos mortos na sua jornada. O corvo, por exemplo, não era apenas um mau presságio como muitas vezes pensamos hoje. Ele era um psicopompo, um condutor de almas, ajudando-as a atravessar o véu entre os mundos. Segundo, os druidas eram conhecidos por interpretar o que chamavam de idioma dos pássaros. Eles acreditavam que os cantos, os pios e os movimentos das aves não eram aleatórios, mas continham mensagens divinas, previsões e avisos. Era uma forma de comunicação direta com o sagrado. E terceiro, a transformação totêmica. Existem relatos lendários de guerreiros celtas, como os berserkers, que realizavam rituais para assumir a pele de seus animais guardiões, como o urso ou o lobo. Eles entravam num estado de transe e canalizavam a força e a fúria do animal em batalha, tornando-se quase invencíveis. Talvez nunca possamos voltar completamente ao modo como os celtas viam o mundo. O tempo não volta atrás, mas podemos, e devemos, aprender com eles uma lição esquecida e vital. Os símbolos que escolhemos seguir moldam quem nós somos. Se seguimos apenas os símbolos artificiais e passageiros da modernidade, corremos o risco de nos tornarmos reféns de uma vida desconectada, superficial. Mas se procurarmos inspiração nos símbolos eternos da natureza, na resiliência de uma árvore e na liberdade de uma águia,
na lealdade de um lobo, talvez possamos recuperar uma parte de nós mesmos que foi silenciada pelo ruído do mundo moderno. O Código dos Animais não é apenas um mito celta antigo. É um convite para hoje, para cada um de nós. Um convite para redescobrir que ainda somos parte desta floresta viva e que somos sempre guiados pelos totens invisíveis que nos cercam, esperando apenas que voltemos a prestar atenção. Obrigado por ter assistido e por embarcar nesta viagem conosco. Se gostou deste conteúdo e quer continuar a explorar os mistérios antigos, não se esqueça de deixar o seu like, subscrever o canal e ativar as notificações. Até a próxima!